vai cair sobre mim. E num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó. Boa noite, a paz do Senhor, Ellen. A paz do Senhor, Cristiane. Sejam muito bem-vindas. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Noite muito especial. Eu queria convidar vocês a enviar essa live. Magnólia, paz, minha querida, Shalom. Convido a todas a enviarem essa live, o aviãozinho aí para todas as mulheres que você conhece, porque a noite vai ser uma noite muito cheia da presença do Senhor. Heloísa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Luana, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Envie o aviãozinho aí, vamos convidar o povo de Deus, convidar para a gente receber do Senhor direção, graça, alegria, né? Eu já quero aqui profetizar que toda tristeza, toda alegria, que toda tristeza, que toda inquietação, né? Que nesta noite você vai sair daqui cheio da graça, da alegria de Deus. Quero profetizar as promessas do Senhor na sua vida. Magnólia vai ser a primeira a trazer a palavra. A Graciene teve um probleminha, não vai estar conosco, mas a minha amiga Magnólia, mulher de oração, cheia do Espírito Santo, aceitou o convite. Em seguida vai ser a Daniele, a nossa neuropsicanálise abençoada também, que tem agregado muito na minha vida. E a Lawane já está comigo também há bastante tempo, 3 anos. Mulher de Deus, uma tocha nas mãos do Senhor. E para finalizar a live com chave de ouro, a nossa apóstola Alexandra Fernandes, que tem feito um brilhante trabalho, né, com mulheres. E eu creio que o Senhor usará com poder e graça cada uma delas, porque foi direcionado do céu. E eu estou muito feliz que hoje, né, hoje eu posso dizer que eu estou com o meu livro aqui em mãos, o livro do jejum de Daniel. Nós estamos no 19º dia, são 19 dias, os 21 dias termina agora no domingo, 21 dias de secreto, 21 dias na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, vários testemunhos. Deus, assim, está trabalhando em nós, através de nós, de uma forma, eu falo que é no nível hard do céu. É a velocidade luz do céu. E tem feito grandes coisas. As meninas têm deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. As meninas têm me procurado para poder, assim, contar, né, das maravilhas que Deus tem feito. E é só gratidão ao Senhor. Deus, ele é maravilhoso. Gente, fica na live aí que eu só vou pegar o cartão aqui para me entregar a minha filha, que eu esqueci, que ela fez um pedido aqui no delivery e eu esqueci de pegar o cartão, tá atrás do meu celular, mas enfim, é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. De nada. E eu quero fazer com vocês o 19º dia. Meu Deus, é forte. Olha só como que Deus fala com a gente. O jejum que conduz à vitória. O 19º dia fala do jejum que conduz à vitória. Seja bem-vindo, Rodrigues, Renata, Cleise, que tem me acompanhado também, mulher de Deus, tem sempre uma palavra de conforto ali no meu WhatsApp. Sabe, eu vejo que tem valido a pena servir o nosso Deus, tem valido a pena renunciar a esse mundo, tem valido a pena pregar a palavra. Tenho visto mulheres sendo restauradas, né? Eu sou só um canal, né? Eu sou um vaso deixando de ser usado pelo Senhor. E grandes coisas
e ainda estão por vir, porque Deus é grande, nós servimos um Deus grande. E aqui fala no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a reflexão do dia 19 é a prova do que a vitória já está sendo conquistada. O jejum não é apenas uma disciplina de renúncia, mas uma caminhada de fé que nos conduz à vitória espiritual. Cada oração feita, cada lágrima derramada e cada momento de renúncia foi registrado nesse tempo diante de Deus. Como Daniel jejuou, acreditando na resposta do Senhor, e a vitória veio em forma de revelação, proteção e honra, assim também acontece conosco. A vitória não está apenas no fim do jejum, mas em cada passo dado com fé. E hoje eu quero convidar vocês todos, somos em 17 pessoas, eu quero convidar você a refletir. Hoje a reflexão é a sua vitória e declarar que a sua vitória já começou. E ela pode não ser visível em todas as áreas da sua vida, mas no mundo espiritual o Senhor já decretou a mudança. Mantenha seu coração firme, pois quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Aleluia. Eu quero fazer 3 perguntas para você que está aqui no livro, que quem tem acompanhado a cartilha no grupo, né, tem feito a gente repensar. E eu falo sempre que quando a gente fala e quando a gente escreve, é libertador, né? A gente colocar no papel os nossos sentimentos, Deus trabalha em nós. E também verbalizar. Então a pergunta que eu faço para você é: quais vitórias já percebo em minha vida durante esse jejum? Muitos que estão aqui entrou nesse propósito. Eu tenho certeza que Deus já tem aberto os olhos espirituais e colocado muita coisa no lugar, porque nós temos atos proféticos, nós temos algo não só no interior, mas no exterior da nossa casa. Eu posso dizer que aprendi isso com a Miriam, acabou de entrar, e a apóstola Alexandra. Eu tive o privilégio ali de fazer com elas um período de secreto com o Senhor. Foi nesse momento que Deus abriu a minha mente, que durante uma semana, gente, eu comecei a limpar tudo na minha casa. As gavetas, os guarda-roupas. E olha que eu moro aqui tem pouco tempo. E eu consegui tirar 4 sacolas lotadas de coisas que não edificavam a minha vida e coisas que não agregavam, né? Então, nós precisamos trabalhar. O Espírito Santo trabalha em nós, dentro de nós, mas também a nossa casa exterior, que é o nosso lar, também precisa estar alinhado, né, com as coisas de Deus. Deus não habita no meio da sujeira. Deus não habita no meio da confusão. Então, este livro de Daniel, do jejum de Daniel, ele é, esclarecedor. Eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática tudo que está aqui, nunca mais a vida de vocês vai ser a mesma. Porque eu fui transformada. E a segunda pergunta é: como posso declarar vitória mesmo nas áreas que ainda parecem difíceis? E eu convido você a olhar para esse cenário que você tem vivido hoje. Não olhar pelos olhos carnais, né? Às vezes você olha e acha que é impossível. Eu te convido a olhar pelos os olhos espirituais. Que você já possa contemplar lá na frente a sua vitória. Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai trazer à existência aquilo que ainda não existe na sua vida. Eu profetizo nesta noite. E para finalizar aqui, porque a gente já vai convidar a Magnólia, né? Hoje, o dia 19, eu declaro aqui no livro que é o dia da cura. E no Êxodo 15, versículo 26 diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu não sei como você entrou nessa live hoje, mas eu creio, em nome de Jesus, que você vai sair daqui curada. Você vai sair daqui liberta. Você vai sair daqui restaurada. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque Deus vai usar poderosamente cada mulher que vai entrar aqui. E o ato profético de hoje foi: coloque a mão no teu corpo onde precisa de cura. Eu te convido agora. Aonde você tem se sentido, né, mal no seu corpo, na sua mente, no seu coração, né? A gente sabe que é uma luta travada. A gente não luta contra a carne e contra o sangue, como fala em Efésios. A nossa luta é espiritual.
e às vezes o nosso corpo sente. Que você possa colocar as mãos no seu corpo, aonde você tem sentido algo, e que você possa declarar: eu recebo a cura do Senhor nessa noite. Eu recebo a cura do Senhor na minha alma, na minha mente, no meu coração, no meu corpo físico. Eu recebo a cura do Senhor em nome de Jesus nesta noite. E eu quero declarar esta oração, que toda maldição hereditária de doenças físicas, prestem atenção, porque nós vamos no final aqui, vai fazer toda a diferença. Eu tenho certeza que a partir de amanhã, quem colocar em prática o que eu estou falando, já vai ter mudança na sua vida, na sua saúde, na sua vida física, no seu corpo físico. Eu declaro nesta noite que toda maldição hereditária de doenças físicas, emocionais, espirituais, venha romper, sabe? Com toda enfermidade repetitiva na sua família. Eu declaro saúde plena em Cristo. Que você venha se arrepender. Que você venha no dia de hoje, sabe? Confessar os seus pecados ao Senhor, se arrepender, confessar os seus pecados e receber do Pai. Porque para a gente receber, a gente precisa, né, se arrepender, pedir perdão, para que nós venhamos receber do Senhor essa cura que muitas pessoas estão, né, com a mente travada, a vida travada. É algo assim, a nossa mente é como ela é incrível, né? Por conta de pensamentos, você se sabota o tempo todo. Mas eu quero convidar que essa dor que você tem sentido, essas situações que você tem vivido, que você viveu no passado, a sua história, que você venha ressignificar nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te libertar de toda enfermidade, de dor e ansiedade, e curar de todo trauma emocional, feridas espirituais, enfermidades ocultas. Eu declaro saúde, em nome de Jesus, sobre a tua vida. E olha que interessante no dia 19, que fala da organização da casa. Que você possa fazer isso. Que você venha revisar o armário de remédios, né? Acho que todos nós temos uma farmacinha assim, numa gaveta, algum lugar escondido, que sabemos que quando sentimos algo a gente vai ali. Que você venha revisar esse lugar e que você venha descartar tudo que está vencido, tudo que não precisa, e você venha declarar sobre esse lugar: a minha confiança está no Senhor que me sara. Eu posso dizer que o Senhor venha me cobrir com o sangue dele aqui agora. Eu posso dizer que eu não sinto dor nenhuma, eu não tenho dor de cabeça, eu não sinto dor física, eu não sinto dor nas pernas, na coluna, nada. E olha que eu já tô bem velhinha, velhinha não, né, gente? 46 anos, mas eu conheço muitas pessoas que eu convivo, que sentem muitas dores, né? E eu posso dizer que eu sou privilegiada, mas eu também quero dizer para vocês que a minha oração que eu faço, que eu acho que faz toda a diferença, eu oro ao Senhor todos os dias. Eu falo: Senhor, eu quero viver até 100 anos, se o Senhor não voltar antes, com saúde, sem tomar um remédio. Tem muito tempo, muitos anos que eu oro assim. E até então, Deus tem me ouvido. Eu falo assim: eu quero viver bastante tempo sem depender muito das pessoas, né? Porque a gente sabe, quando a gente está mais velho, depender de pessoas é complicado. E eu falo: eu quero ter saúde, sabedoria, discernimento, até quando eu estiver mais velha e sem dor, sem remédio. Não sei como que vai ser futuramente, mas até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu já quero convidar aqui a nossa querida Magnólia. Vou fazer o convite aqui, que ela vai nos dar a honra de falar do capítulo. Vou baixar um pouquinho o som. Já te enviei aqui o convite. Vê se você consegue entrar. Glória a Deus. Só virar a câmera. Tô virando. Deixa eu dar uma limpadinha nela aqui que tá. Toquei a mão aqui, eu acho que sujou ela. Mas agora tá melhor. A paz, shalom.
Rapaz, gente, eu quero apresentar a Magnólia. A Magnólia tem 3 anos que a gente está aí nessa caminhada, orando junto pelas madrugadas. Conheci a Magnólia fazendo o propósito 3 horas da manhã, 10 dias do livro de Daniel. Você Glória a Deus. lembra? Claro. Capítulo 1, né, onde a gente frisou bastante o versículo 17, onde ali os Daniel com seus amigos, né, recusaram o manjar do rei e recebeu ali discernimento, sabedoria. Foram 10 dias, foi aí que eu te conheci. Foram 10 dias de muita tensão no espírito, porque o Senhor estava se revelando a nós naquelas 3 horas da madrugada, que é um horário profético, né? Um horário profético. E hoje, nesse turbilhão aí de meia hora antes de começar, o Senhor prouve Ele me levantar para um momento muito especial, porque há 2 semanas atrás eu também entrei dessa maneira, que a pessoa não pôde, eu estava só para ir ali interceder, mas o Senhor me levou em Daniel 6. E ali em Daniel 6 ele fala muito sobre oração, que Daniel cumpria o ritual de orar para o Senhor 3 vezes ao dia, né? Tanto que ele, quando foi jogado na cova dos leões, ele não precisou orar, os leões já estavam adormecidos. Então, o poder da oração, né? E hoje, devido a essa circunstância que houve da doença da menina, né, que falaria, né, sobre a palavra do Senhor, que não é nossa, é dele, e é com muito tremor e temor que eu estou aqui, mas quando a Ivone falou comigo, de falar do Deus que eu sirvo e do Deus que eu amo tanto, e quando eu abri exatamente no capítulo. E quando eu abri o capítulo, diz assim o título: A Oração de Daniel pelo Povo. Então, só testifica, né? Eu não sei se todos me conhecem, mas eu sou muito atrelada ao Ministério de Intercessão, aonde eu congrego, e é um ministério de oração. Então, Daniel aí no capítulo 9, né, como foi o que a Ivone pediu para eu estar, e eu fui pega de surpresa, entre aspas, porque o livro de Daniel, ele é um livro apocalíptico, né? Ele é um livro de profecias, ele é um livro que foi entregue a Daniel coisas que hoje nós estamos sentindo no decorrer do passado tempo, mas baseado nesse capítulo, ele fala muito sobre o que o povo passava. Daniel se colocou muito no lugar do povo, ele tinha muita resiliência do que o povo tinha cometido sobre o Senhor, ele sabia que isso foi nesse sentido, e eu estava aqui, né, fazendo algumas lembranças, e o Senhor me levou ao versículo 4, que diz assim: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, Daniel ali, ao orar, com todo momento que ele sentia, que reconhecia que o povo tinha, nos termos de hoje, pisado na bola, escorregado, né, na maionese, mas ele tinha todo esse conhecimento. Mas ele era um homem, né, um rapaz, que foi escolhido para estar naquele lugar tão difícil que era a Babilônia, mas que não esqueceu do povo, que mesmo tendo cometido várias vacilações diante de Deus, ele intercedia.
porque Daniel, além de ser um profeta, ele era um intercessor. Ele era um homem que clamava, ele era um homem que orava, ele era um homem que separava tempo do seu dia para estar na presença de Deus. E, ao mesmo tempo, ele tinha esse coração de saber que o povo tinha errado, que Jerusalém estava problemática, toda destruída, toda complicada. O povo de Deus tinha não feito o que era bom aos olhos de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele se colocou na brecha. Né? Daniel se colocou na brecha, ele era o intercessor, ele se colocou na brecha desde quando ele foi para a Babilônia. Ele não comeu das comidas contaminadas, ele não fez nada para que ele tivesse realmente se santificando para que as orações dele fossem ouvidas. E quando as coisas foram acontecendo na Babilônia, foram sendo muito expostas, né, porque a ponto, né, do próprio lá o rei confirmar que o Deus de Daniel era temível, ele tinha que se curvar diante dele. E hoje nós estamos vivendo uma época que nós temos que ser levantados como Daniéis, para orar, para interceder, para reconhecer as falhas do povo, mas não deixar que isso suplante o que Deus, Daniel falou para o Senhor. Senhor, eu sei que a gente errou, eu sei que a gente deu muito vacilo em relação aos seus mandamentos, mas o Senhor ouve, por favor, a nossa oração daqueles que o amam, daqueles que realmente têm o amor a Cristo. E aí eu estava olhando o restante do capítulo e no versículo 18 fala assim: incline, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não as nossas súplicas perante a face das nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Esse versículo ele é crucial no momento de oração. Senhor, olha para a gente, mesmo, Senhor, com todas as nossas falhas, lembra da tua misericórdia, porque no Salmos 23, quando eu oro, o Senhor me leva muito ao versículo que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco todos os dias das nossas vidas. Então, a misericórdia dele é o que Daniel pedia. Era o que Daniel, nas orações, dizia. Não lembre de tudo. Só olhe. Vê como está tudo destruído. Vê como é que está tudo ruim. Mas lembra-se daqueles que te amam e pedem a tua misericórdia. E isso é muito forte, porque a misericórdia do Senhor, quando ela é liberada, ela alcança a nossa vida com graça, porque a misericórdia é uma liberação de graça de Deus pela nossa vida. E aqui no capítulo tem um momento que divide, que fala sobre a profecia das 70 semanas. A partir do versículo 20, eu não vou ler toda, mas tem, né, um anjo que é liberado ali para Daniel, que é Gabriel, né, para interceder sobre isso, para ajudá-lo a se fortalecer naquele momento, apesar de Gabriel trazer toda a mensagem apocalíptica, pelo que eu disse aqui, sobre tudo. Se vocês depois puderem passarem a releitura, né, desse capítulo,
ele fala da profecia do homem que está por vir, das coisas que ainda vamos passar e que eu creio, né? Como eu sempre digo para Ivone, eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração muda cenários, a oração muda mentes. Por isso que na palavra do Senhor fala que a nossa mente ela tem que ser levada cativa à obediência de Deus. Porque quando ela é levada cativa à obediência de Deus, nós conseguimos receber e entender do Senhor nas nossas vidas. E ali, quando Daniel, nesse momento, ele fala sobre a restauração, o versículo 25 fala assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças, tudo está dentro do controle e do tempo de Deus. Não podemos nos apavorar, não podemos, o povo de Deus, aquele que está entregue à obra do Senhor e o que Deus tem falado ao meu coração é que existem remanescentes. Quando existem remanescentes, existe um povo que ora. E esses remanescentes estão se colocando diante, igual Daniel, de que o Senhor possa ter misericórdia. Eu creio que esse tempo, os dias estão sendo abreviados, como diz a palavra, por causa dos escolhidos, mas ao mesmo tempo o Senhor está tendo misericórdia daqueles que ainda não foram alcançados, daqueles que ainda não entenderam, daqueles que ainda não se despertaram para esse momento. Então, eu creio que mesmo quando Daniel, e mesmo quando nós oramos, a misericórdia do Senhor tem sido liberada pela terra por causa das orações, por causa do poder da oração. E hoje, ao ler esse capítulo, reler, o Senhor me deixou muito impactada, porque é justamente sobre oração. E foi muito interessante, a Ivone acabou de falar, a menina comunicou meia hora antes, e foi instantâneo. Quando a Ivone falou comigo, eu falei: Ivone, mas não estava nem para mim entrar hoje. Eu abri a palavra exatamente em cima do capítulo. E o capítulo fala daquele que ora. A Ivone sabe o temor que eu tenho no momento de oração e no momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos entregar em oração. A oração, como eu sempre falo, é uma arma espiritual. É uma arma que nos conduz ao altar do Senhor. Libera e abre os céus. E eu creio que Daniel tinha essa total compreensão, porque não só fazia em momentos de aperto, ele nem sabia que ia ser jogado na Copa dos Leões. Prepararam aquilo para ele, mas ele era um homem que já se preparava antes das coisas ruins acontecerem. Porque antes das coisas que estão por vir, o povo tem que estar blindado pelo Espírito Santo. E para estar blindado, nós temos que orar. Nós temos que orar, igual diz aquele louvor da menina angolana: eu vou orar, porque é ali que tu se revelas a mim. Então é isso. Eu creio que esse capítulo, ele leva a gente a uma reflexão de tudo que Daniel viveu naquela época. Está muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Mas que a gente não perca essa grande arma, que é a oração. Então, que em nome de Jesus, todas nós aqui, todos que vão ouvir, todos que estão ouvindo, entendam que o Senhor quer cada vez mais
através da oração, ter intimidade, relacionamento. E isso é muito mais do que qualquer coisa nessa vida. Esse relacionamento, essa intimidade. Aqui, como o Daniel falou, nós não somos perfeitos. Nós não somos, nós já nascemos no pecado, como o Daniel também, mas ele tinha esse temor e tremor que era a oração. E com isso, ele recebeu revelação, tanto que é um profeta apocalíptico, das coisas que ainda estão por vir. Então, boa noite. Eu agradeço a grande oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Eu te amo. Meu Deus, Magnólia, Magnólia. E olha que interessante, né? Que Deus falou no meu coração. Que Daniel, ele ora confessando os pecados do povo, mesmo sendo fiel. Ele intercede por todos, né? É o papel da igreja, é o meu, é o nosso papel. Ele entra na brecha. Exatamente. E a gente vê que Deus, ele ouve as orações feitas com arrependimento e confissão, né? Foi o que eu falei no início da live, que hoje é uma noite de uma oportunidade única que o Senhor tem nos dado, porque nós sabemos como temos andado na presença do Senhor. Será que verdadeiramente temos servido o Senhor de todo o nosso coração? Eu peço que todo impedimento, todo embaraço, tudo que tem impedido de cada um de vocês viver, sabe, o propósito. Eu tenho um propósito, a Magnólia tem um propósito, cada um que está aqui tem um propósito. E não tem coisa melhor do que você viver o propósito, né? Eu creio que Daniel, ele foi ali desde jovem, né, para a Babilônia, sofreu perseguição, mas ele viveu o propósito. Então, independente da situação que aconteça ao nosso redor, nós precisamos viver o propósito que Deus nos chamou. Porque, com certeza, nós vamos marcar essa geração como Daniel marcou. Aleluia. Né? Hoje nós somos a carta viva, nós somos, né, o instrumento na mão do Senhor. Aleluia. Aquele que se humilha, Deus exalta e restaura. Aquele que se humilha, Deus exalta e restaura. Amém, meu amor? Eu agradeço muito que você aceitou, assim, igual você falou, mas eu sei que você está sempre preparada, né? O bom soldado tem que estar preparado, né? A palavra fala isso. O obreiro, soldado. A palavra tem que estar dentro do nosso coração, né? O Salmos fala isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, na hora Deus dá, você não precisa nem escrever nada, porque Deus é que fala. Ele é o dono da palavra. De nós mesmos, nada temos. É verdade. A boca fala que o coração está cheio. Se nós temos feito leitura da palavra, se nós temos buscado o Senhor na intimidade, se nós temos realmente vivido em renúncia. Então, quando a gente fala, não somos nós, é o Espírito Santo. A boca fala que o coração está cheio, né? Glória a Deus por tudo que já foi liberado aqui. Já foi liberado aqui. O segredo é o quê? É renúncia, oração, secreto, vida com Deus. Né? Viver, buscar verdadeiramente o reino de Deus, como fala a palavra, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. É assim. Tá? Te agradeço a sua disponibilidade mais uma vez. Fica aí, que eu vou chamar a Daniele. Fica aí. Tá bom. Tá bom. Assim que ela entrar, a gente... Eita, não tá dando aqui não, Daniele. Faz você o convite para entrar, Daniele, por favor. Você já está na live? Coloca aqui, estou, por favor. Gente, compartilha essa live aí com seus contatos, no privado aí, no direct. Envia no WhatsApp, chama o povo, porque a Dani tá aí, ó. Oi. Meu Deus. Envia para mim você, convidando para entrar, por favor. Nessa câmerazinha que tem aqui do lado de dois... Porque eu não estou conseguindo te convidar, tá? Tá dando erro aqui. Manda você o convite.
nessa câmerazinha, por favor. Ou sai e entra de novo para ver se eu consigo te convidar, porque não tá dando a opção de te convidar, Dani. Vê se você consegue sair e voltar, porque já aconteceu isso, Isso que aí. a pessoa saiu, aí quando voltou, eu também não vejo a câmera. É bem embaixo, do lado dos comentários. Bom, para mim aqui tá aparecendo assim, uma câmerazinha. Você clica nessa câmera que eu vou te aceitar. Se ela não conseguir, é bom ela sair e entrar mesmo, porque às vezes é problema no sistema mesmo. Isso. Daniele, sai da live, então, por gentileza, e volta. Sai da live, da live e volta de novo. Vamos ver se vai dar certo. Para ver se abre para você convidar ela, entendeu? Isso. Porque quando eu clico o nome dela, não me dá a opção de eu convidar. Sim. Teve um dia que aconteceu isso com uma outra convidada. Eu lembro disso. Vai dar certo, gente. Orem aí, gente. Intercedam. Porque Dani também é uma bênção, tá? Eu sou muito agraciada, a verdade é essa. Eu sou muito agraciada, porque Deus vai preparando as conexões. Conheci... Voltou, Dani? Vê se você acha a câmera para poder convidar. Gente, incrível, olha. Tá aqui a opção de eu convidar várias pessoas. A Dani, se eu clicar, não vai. Que doideira. Meu Jesus. É só você, Dani, me mandando convite na câmera, viu? Que aí eu consigo te aceitar. Em nome de Jesus. Vê se você acha a câmera. Gente, ajuda ela onde que tá a câmera para convidar para poder entrar. Por favor. Quem sabe, escreve aí. Está aparecendo para vocês. Você acredita que para mim a câmera também não está aparecendo embaixo? Ah, tá em cima. A minha tá em cima, aqui no meio, ó. Na divisão entre eu e você. Tá. Não sei se a dela estaria em cima. Não é essa do meio, não, Magnólia. Essa do meio é para você virar, eu acho. Ok. Não, não. Tá aqui como pedido de câmera. Tá pedindo? Tá. Tá. O Então, meu faz o saiu seguinte, de... Magnólia, tenta sair. Tá. Tenta sair, vamos ver se aparece para ela entrar. Tá bom, vou sair, tá? Bem, isso. Tá do lado dos comentários. A Claudiana falou isso mesmo. Aí a Mag saiu. Não consigo convidar a nossa querida Daniele, gente. Poxa. Ó, eu recebi o convite para entrar de 4 irmãs, ó. Mas o da Daniele não aparece. Pedidos para participar ao vivo. Se ela conseguir câmera, porque eu chamar, eu não estou conseguindo. Olha a Verônica falando, Dani, que tem um aviãozinho, Dani, tem um quadradinho com uma cruzinha no meio. Vê aí. Não tô conseguindo. Eu vou chamar a Lauane. Aí, Dani, você sinaliza se você conseguiu achar a câmerazinha, tá? Pra gente não perder o tempo, porque como da Lauane eu vou chamar ainda a apóstola Alexandra, então senão vai dar muito tempo. Quer ver? Lauane. Deixa eu achar a Lauane aqui. Lauane, prepara aí que eu vou te chamar. Chamei, Lauane. Vê se você consegue entrar de uma vez. Aceita o convite, Lauane.
Ó, as meninas estão pedindo para entrar, só que poderia aceitar aqui facilmente. Todas que estão pedindo, tá aparecendo para mim, ó. Tá aparecendo Cláudia Azeredo, Márcia Luzia, a minha irmã Viviane, Denise, Valéria, Marisa, tá tudo aparecendo aqui que pediu para entrar. Mas a Dani não tá aparecendo. E Lauane, eu já enviei o convite. E tem que entrar, no caso, Lauane. Aceita o convite, Lauane. Gente, meu Deus, todo impedimento cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo impedimento, todo embaraço caia por terra agora. Em nome de Jesus. As mulheres têm que entrar. É bênção pura. Lauane, sinaliza aqui, coloca estou aqui, alguma coisa, que talvez você nem está na live. Coloca também a Dani, eu sei que tal, só que não aparece o convite aqui. A gente vai ter que partir para a apóstola, pelo jeito. O convite da Lauane foi feito, tá aqui, convidada. Lauane não tá aparecendo para mim que a Lauane não pode participar, gente. Vocês acreditam nisso? Acabou de aparecer que Lauane parece que ela tá tentando entrar, mas ela não consegue participar. Ah lá, meu Deus, ela tá até digitando. Lauane, tenta também no videozinho, querida. No mais aqui que elas explicaram. Tenta você chamar, porque as meninas... Ah, tá. Agora a Lauane conseguiu. Quer ver? Ela vai entrar. Lauane recusou, Lauane. Tá parecendo que você recusou. Meu Deus, tá parecendo que você recusou, mulher. Eu aceitei, você recusou. Ixi. Ó, aceitei, hein? Entra agora. Recusa, não. Eita, Glória! A internet parece que tá lenta. Você entrou, mas parece que tá lenta. Cadê você, mulher de Deus? A internet dela não tá boa, não, gente. Lauane é uma tocha nas mãos do Senhor, viu? Tá com a câmera fechada porque não tá carregando, Magnólia. Tá vendo? Tá rodando e não vem, não entra. Vamos orar? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Graças eu te dou, Senhor, nesta noite. Eu quero te agradecer por esta oportunidade. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar do teu amor, de falar da tua graça, da tua paz, meu Pai. Essa paz, a paz que vem do céu, a paz de Deus que excede todo entendimento, que tem guardado os nossos corações, as nossas mentes em ti. Senhor, muito obrigado por ter nos chamado, nos escolhido, nos separado, meu Pai. Aqui está, Senhor, o seu povo, aqui está mulheres, meu Pai, sedentas de ti. Senhor, eu sei que o Senhor já está falando conosco desde o início, e o Senhor tem tanto para derramar sobre as nossas vidas, através da Lauane, através, como o Senhor fez, da nossa querida Magnólia, através da Daniele, meu Pai, através, Senhor, da apóstola Alexandra. Senhor, que todo embaraço, que todo laço venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Que a Lauane consiga, meu Pai, conectar, Senhor, essa internet, porque o que ela tem para poder, Senhor, falar conosco é direcionado do Senhor. É o Senhor que vai falar através dela. Pai, em nome de Jesus, cai por terra agora. Senhor, que ela consiga conectar conosco aqui nesta noite, meu Pai. O Senhor preparou esse momento, meu Pai. O inimigo não tem vez nas nossas vidas. Que essa internet venha, Senhor, em nome de Jesus, se restabelecer na casa da Lauane, onde ela estiver. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor, nós te pedimos por misericórdia. O Senhor, Deus,
que pode todas as coisas, seu Deus impossível. Pai, se é da tua vontade que essa conexão venha, Pai, restabelecer agora. Em nome de Jesus, gente, vai orando aí, que tá rodando, mas não chega. Senhor misericordioso. Ai, Senhor, tá difícil. Lauane, não tá conectando, minha querida. Não tá. Deixa eu convidar aqui a apóstola, enquanto isso, a Alexandra. Vamos dar continuidade aqui. Mandei o convite, apóstola. Eita, glória! Shalom, shalom, meu povo. Shalom. É batalha, hein? É batalha. A gente entende, né? Tudo que é para glorificar o nome do Senhor, tudo aquilo que é um canal de mensagem, né? Para alcançar pessoas, vai haver sim, até porque as frequências têm atuação, a gente sabe disso, a gente está pelo Instagram, uns pelo notebook, outro pelos aparelhos telefônicos, a gente sabe que existe uma frequência por detrás, uma frequência que vai tentar lutar contra para que isso aqui não aconteça, ok? Mas o nome do Senhor será glorificado e exaltado na noite, no dia, na madrugada. Não sei o horário que você está participando ou que vai assistir essa live, mas tem algumas amigas que já estão aí, ovelhas, tem Japão aí, glória a Deus, Rejane, e outras irmãs de outros países também. Então, durante toda a palavra eu estou aqui ouvindo, né? O que o Senhor ele está falando sobre o livro de Daniel. Falar sobre o livro de Daniel é falar de um profeta. Falar de do livro de Daniel é falar de alguém que teve contato com o sobrenatural. Falar do livro de Daniel é falar de alguém que teve experiência com os anjos citados, Gabriel e Miguel. E aí tem uma geração de hoje, do século 21, que pega a Bíblia e fala assim, me prova na Bíblia. E aí te provo. Você lê Bíblia? Está escrito. Gabriel traz mensagem e Miguel também se apresenta. Oh, meu Deus do céu. Só que eu estou aqui, o Espírito Santo ele está me conduzindo a conduzir um povo que está aqui dentro dessa live. Mas eu quero chamar aqueles que são espirituais, porque se você não for espiritual, você não vai entender a mensagem que será liberada aqui hoje. Porque somente os espirituais eles vão acessar coisas eternas. Porque quem não é espiritual quer indagar. Quem não é espiritual é incrédulo, não acredita no poder de Deus, não acredita na manifestação de Yeshua HaMashiach, não acredita naquilo que ele faz. Por quê? Fica limitado a coisas humanas, fica limitado a doutrinas humanas, fica limitado com aquilo que colocaram aqui na terra. Mas o que você fica? Aquilo que o Espírito fala contigo, aquilo que ele testifica, aquilo que ele te ensina, aquilo que ele te dá prova de quem ele é. Eu precisava voltar no capítulo 1 só para falar 3 coisas aqui. Falar sobre a identidade, porque para chegar no 12, eu preciso falar do 1. Porque do 1 há uma troca de nomes e de identidade. Porque o rei, quando chama esses jovens aqui para servi-lo lá dentro da Babilônia, ele não aceita eles com a identidade que eles carregam. Olha só isso daqui. Já naquele tempo, ele seleciona esses jovens, ok? Mas eles já tinham sido selecionados pelo céu, pelo Senhor, para estar em Babilônia, naquele tempo, sendo diferença, sendo referência, sendo alguém que não se contaminaria. E aí, o rei chama eles,
mas muda a identidade, apagando a identidade judaica deles e colocando o nome de deuses sobre eles. Os deuses da Babilônia. Você está me entendendo? E aí eu vou ler para você, já que você, né, não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber aqui. O nome de Daniel hebraico, o significado do nome dele é Deus é o meu juiz. Olha só o nome de Daniel, o significado hebraico do nome de Daniel. O nome de Ananias era o quê? Deus gracioso. Olha só, olha aí. E Misael, quem é como Deus? Olha só o nome deles proféticos, tá? E aí o nome quando muda para Babilônia, olha só, o nome de Daniel vai se chamar um Deus da Babilônia, que é Deus proteja o rei. Olha só, muda o nome dele. E isso aqui é uma divindade dentro da Babilônia, que chama o nome de uma divindade de Marduk. Olha só, coloca o nome de uma divindade, um trono maligno sobre a vida de Daniel. Preste atenção nisso aqui. E depois ele vai mudar o nome do outro. Olha o que ele vai colocar. O nome do outro vai ser Servo do Nego, que é o Abednego. Olha só. O outro, ele vai colocar outro nome de Deus sobre a vida dele, sobre o nome dele, mudando tudo aquilo que o Senhor registrou. Mudando toda a originalidade daquilo que Deus criou. Só que Daniel não era alguém normal. Daniel não fazia ritual para o Senhor. Não. Daniel levantava adoração genuína, verdadeira. Daniel era sincero diante do Senhor. Daniel se prostrava em adoração 3 vezes ao dia ao Senhor. Não era por aquilo que o Senhor poderia lhe dar. Daniel se prostrava em adoração, reconhecendo o Deus de Israel, sabendo quem ele é, a sua autoridade, o seu poder, a sua criação, reverenciando ele. Daniel não orava e não jejuava por coisas. Daniel não jejuava e orava para pedir casa, marido, libertação. Não. Daniel jejuava para matar a sua carne e se conectar no espírito com o Pai. Era isso que Daniel fazia. No entanto, que todos que olhavam para Daniel viam que Daniel carregava um espírito de excelência. Daniel era puro. Daniel, ele tinha excelência em tudo que ele fazia. Ele tinha excelência na sua oração. Ele tinha excelência no dobrar de seus joelhos. Daniel tinha excelência diante das pessoas, até para falar do Deus de Israel. Daniel tinha princípio. Daniel tinha honra. Daniel sabia os mandamentos. Daniel conhecia a Torá. Daniel não se contaminava. Daniel estava dentro de Babilônia junto com os seus amigos. Mas Daniel não se contaminou com os manjares do rei. É oferecido banquete para Daniel. Daniel não pega. Daniel não come, porque ele sabia que aqueles alimentos passavam por um ritual babilônico, passava por sangue. Toda aquela comida era sacrificada por os animais. Era contaminado. Tinha comidas que o Deus de Israel já tinha falado que não era para comer, que não era para tocar, que não era para estar junto. Mas Daniel é alguém que sabe se mover dentro de ambiente. Daniel é alguém que tem visão espiritual. Daniel é alguém que não está dentro de um ambiente por estar. Ele tem propósito, ele tem visão, ele ouve a voz do Eterno, ele ouve a voz do Senhor, ele recebe uma missão, ele recebe um comissionamento, ele sabe a missão que ele está dentro daquele lugar. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou continuar o meu relacionamento com o meu Pai. Independente de onde eu estou, se eu estou no hospital, se eu estou na cadeia, se eu estou num centro de recuperação, se eu estou morando na rua, se eu estou na casa de parente, se eu estou de favor, se eu estou de aluguel, se eu estou na casa própria, 3 vezes ao dia, eu me apresento ao Deus eterno em gratidão, em reverência. Se Ele me dá, se Ele não me deu, se Ele está fazendo ou se Ele não está fazendo, eu vou adorar Ele em espírito, em verdade, tempo e fora de tempo.
Daniel é alguém que é colocado dentro da Babilônia. E Daniel se apresenta em vários episódios aqui. Daniel interpreta sonho de Nabucodonosor. Ele interpreta um sonho. E para interpretar sonho, visão profética, visão do céu, tem que ser profeta para poder discernir aquilo que o Eterno está falando. Eu ouvi falar de intercessão. Escute isso aqui. A intercessão, ela precisa estar nas torres de vigília. A intercessão precisa orar. A intercessão precisa se colocar no lugar da nação. E Daniel entendia isso porque ele também era um intercessor. Era um intercessor de nações. Porque ele sai da nação dele e ele vai para uma outra nação. Ele era um intercessor de nações. Ele entende o que é intercessão. Ele entende o que é pecado. Ele entende o que é arrependimento. E ele se coloca, porque todo intercessor, isso é básico de intercessão. Quem é intercessor sabe que mesmo que o povo não reconheça, mesmo que o povo não se arrependa, mesmo que o povo não se dobre, o intercessor, ele entra na intercessão por identificação pela nação. Ele se apresenta em arrependimento, ele chora pela nação, ele se rasga, ele se coloca em pano de saco por arrependimento à nação. Tem vários intercessores nesse momento que estão em pano de saco. Tem vários intercessores nesses momentos que eles estão nas fronteiras, nos distritos, estão nas nações, nos territórios, marcando território, fazendo atos proféticos direcionados pelo Senhor, e não é direcionado pelo homem, tem que ser pelo Senhor. Eles estão posicionados. O Senhor fala, vai, e eles vão. Vai para o tal lugar, e eles vão. Ore aqui, ore por isso, ore pela nação, ore pelo presidente, ore pelos desembargadores, ora pela justiça, ora pelo governo. Tem intercessores nesse momento, porque a intercessão não é uma coisa limitada. Aquele que é intercessor, ele tem um poder na mão, ele tem visão, ele tem autoridade, porque dois ministérios que vê primeiro, intercessão e profeta, são dois ministérios que estão em torre de vigília, são dois ministérios que têm visão do mundo espiritual, e Daniel tinha visão do mundo espiritual. Daniel, ele orou 21 dias. No primeiro dia, a oração de Daniel, ela é ouvida. Mas por que não houve resposta? Porque tinha principados e potestades no segundo céu, limitando e bloqueando a resposta, bloqueando aquilo que o Senhor tinha como mensagem para Daniel. E quem teve que intervir? Quem teve que entrar? O anjo Miguel. Ele teve que guerrear. O anjo Miguel, ele é um dos anjos de hierarquia, de batalha, de guerra, de peleja. E hoje ele peleja pela minha causa. Ele peleja pela tua causa. Ele tem entrado em guerras de várias pessoas aqui. Mas tem gente que fala, eu não creio nisso. Eu nunca vi. Você tá falando. Minha amada, o céu é ilimitado. Deixa de ser incrédula. Deixa de ser religiosa. Rasga essa veste. Rasga essa máscara. E deixa o céu se revelar a você. Coisas sobrenaturais o Senhor quer revelar. Coisas sobrenaturais o Senhor quer nos mostrar. Ele quer que a gente venha acessar. Você pode contemplar e ver que Daniel, por causa de algumas situações, Daniel, ele é pego. O inimigo arma afronta, o inimigo arma armadilha, o inimigo cria uma situação para tirar a vida de Daniel, porque Daniel era um luzeiro no meio de Babilônia. Daniel era alguém que emitia luz. Daniel era alguém que estava colocando sal naquele lugar. Daniel era alguém que se separava. E tu acha que o inimigo gosta desse tipo de pessoa? Que não se dobra para o inimigo? Esse tipo de pessoa que ora, que jejua, que busca, que se desvia do caminho do mal? Não, ele vai tentar de todas as formas te derrubar. Ele vai ficar ao teu derredor procurando uma brecha para entrar. Vou ver se eu entro no casamento dela, vou ver se eu entro na vida do filho dela, vou ver se eu entro através da vida dela. Ela gosta de fofocar, eu vou entrar na fofoca. Ela gosta de ver pornografia, eu vou entrar na pornografia. Ela tem queda por homem, eu vou entrar nessa parte aí da sedução. O inimigo nos observa.
O inimigo nos observa e é nessa hora que ele vai criar uma situação para te derrubar. Não pense que você é super mulher, super homem, não. Sabe como é que a gente vence? Se desviando da aparência do mal. Sabe como é que a gente vence? Em jejum, alimentando o espírito e matando a carne. Precisa estar em espírito. Daniel, ele faz um tour dentro de Babilônia e Deus honra Daniel dentro da cova dos leões. O rei ficou preocupado com ele e ali toda a Babilônia teve que ver quem era o Deus de Israel. Quem é que tu pensa que tu serve, irmã? O Deus de Israel, ele é grande. Tem gente que bota Deus limitado. Deus não pode fazer. Ah, será que Deus faz? Ah, Deus me cura. Não será, não. Ele cura, ele faz, ele realiza, ele dá livramento. Ele deu a Daniel. Ficou na história, ficou registrado. Daniel é alguém que está tendo experiências. Daniel é alguém que está tendo relacionamento com o Criador. Daniel não era água rasa, não. Daniel não ficava com água na batata da perna ou no pezinho, não. Daniel ia para profundidade. Daniel já estava no nível de Ezequiel. Ezequiel estava vendo, né? As medidas, primeiro nível, segundo nível. Não, Daniel não, já estava mergulhando. Daniel era alguém que tinha autoridade. Daniel, meu Deus do céu, espírito de excelência. Você sabe o que é ter um espírito de excelência? É Deus e se alegrar contigo. Você sabe o que é isso? Deus olhar e falar assim, minha filha amada, meu filho amado. Esse aqui eu tenho orgulho. Esse aqui me honra. Esse aqui me honra quando ninguém está vendo. Porque honrar na frente de todo mundo, colocar banner, fazer ovacionamento para os homens, dar presentinho, até os ímpios faz isso, até o teu inimigo faz. Mas eu quero ver você honrar a Deus quando ninguém está te vendo. Eu quero ver você honrar a Deus quando a dor está te machucando. Eu quero ver você honrar a Deus quando você recebe um diagnóstico de câncer. Eu quero ver tu adorar a Deus quando tu perde tudo, assim como Jó perdeu tudo. Eu quero ver tu adorar a Deus quando tu olha para a panela da tua casa e não vê um grão de arroz, um grão de feijão, e você olhar e falar assim, como será? Mas você fala assim, hoje eu não tenho, mas eu creio que amanhã o meu Redentor, ele vive, ele reina, ele proverá. Eu creio, eu vivo isso, irmão. Eu vivo isso de orar e Deus tocar e a pessoa vir na porta da minha casa, a pessoa me ligar, a pessoa ser tocada em outro país e falar assim, Deus mandou fazer isso aqui por você. Sabe por causa de quê? Oração do secreto, oração da intimidade, oração do Pai, a oração para quem tu sabe pedir, paternidade de Deus. Tem muita gente aqui que não conhece a paternidade de Deus. Tem gente aqui que está muito longe do Senhor. E o Senhor hoje está chamando pessoas para vir para perto. Porque o capítulo 12 vai falar de arrependimento. E vai falar, sabe de quê? Do juízo final. Vai falar dos registros de Apocalipse também. Vai falar da vinda de Cristo. Vai falar da ressurreição. Vai falar daqueles que morreram, sejam os justos e os ímpios. Eles estão em sepultura, estão dormindo. Mas naquele grande dia serão chamados e haverá julgamento. E a palavra vai dizer em Apocalipse que só existe um que é digno de abrir o livro. E quem é? É Yeshua HaMashiach, é Jesus. Ele abrirá o livro. Hoje, Jesus está como advogado. Ele advoga a minha causa, ele advoga a sua causa. Os teus gemidos ele tem ouvido, a tua oração ele tem ouvido, o teu choro, o teu arrependimento, o teu confessar para ele está ouvindo. Ele está indo diante do Pai, está assim, dá uma chance para ela. Ó, ela erra, ó, ela pediu perdão, ó, ela se humilhou, ela se reconciliou, ó, ela abandonou isso, ela abandonou aquilo. Jesus está como nosso advogado. E Satanás está indo todo dia diante do Pai com cartas de afronta, com cartas de legalidade que vocês têm dado para ele. Aqui, ó, o que ela faz? Olha o que ela fazia no passado. Olha aqui o que ela faz. Ó, acusando. E Jesus está assim, dá uma chance. Ela vai melhorar, ela vai se arrepender, ela vai cair em si disso que ela está fazendo, ela vai voltar, ela vai fazer esse caminho. Jesus está como advogado, e dando chance, e curando, e libertando, e transformando aqueles que querem. Agora eu vou falar daqueles que querem. Porque tem uma grande maioria que não quer.
É oba-oba. Hoje, as pessoas que dizem ser cristão só vivem de mimimi. Você não pode falar uma palavra dura que já fica com raiva de você, sai falando mal de você, tá entendendo? E vai procurar uma outra igreja que cabe o pecado dele. Porque o povo hoje tá assim. Queridos e queridas, o céu é tomado à força. A porta não houve reforma. Ela permanece estreita. Por que Jesus falou que a porta é estreita? Porque na porta estreita não entra pecado. Na porta estreita não entra adultério. Na porta estreita não entra fornicação. Na porta estreita não vai entrar assassinato, fofoca, divisão, contenda, disse-me-disse. Não vai entrar. Você vai precisar deixar. Você vai precisar ser limpo. Você vai precisar ser purificado. Você vai precisar confessar o seu pecado. Você vai precisar nascer um novo homem e uma nova mulher. Senão você vai ficar. E Daniel, ele recebe uma mensagem do anjo Miguel e Gabriel. Gente, eu estava lendo isso aqui e foi tremendo. Porque o capítulo 12 fala de governo. Aqui fala de governo. Então o anjo vem trazer para ele o estabelecimento de um governo futuro, de algo que iria acontecer. Você está entendendo? E aí ele vai dizendo assim, ó, no 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha isso aqui. Uns para a vida eterna, os que são salvos, vai para a vida eterna. E outros para vergonha e horror eterno. É ranger de dentes, é inferno. É para lá que vão. Olha que Daniel já estava recebendo essa mensagem naquele tempo, antes de Cristo. Veja bem, olha só. E o 3, os que forem sábios, olha só. Esse sábio aqui é aqueles que reconhecem a Deus, aqueles que hoje reconhecem a Jesus, aqueles que conhecem a Torá, a palavra, o mandamento, o princípio, aqueles que vivem em integridade, aqueles que são justos. Pois resplandecerão como fulgor de firmamento. Estão sendo justificados. E os que muitos conduzirem à justiça. Olha só, está vivendo injustiça aqui? Tem lugar para você lá. Como as estrelas. Olha só. E sempre e eternamente. Está falando da eternidade. Tem lugar. Essa estrela é eu e você. Tem lugar para nós lá. Está entendendo? Na eternidade com o Pai. E aí o anjo vai falar assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Opa, eu gosto disso aqui porque tem gente que fala que não crê. Então vamos lá. Livro, existe registro meu e seu. Tudo que a gente faz, essa live está sendo anotada, tudo que eu estou falando, a Ivone está falando, a outra irmã que me antecedeu está falando, tudo que está sendo falado aqui está sendo registrado no meu livro da vida, no da Ivone, e de todos vocês que estão aqui, tem mais de 40 pessoas aqui. Deus está registrando lá, que é a Jéssica, a Lauane, a Ivone, a Alexandra, a Magnólia, a Miriam, a Regiane, as pessoas que estão aqui, está sendo registrado lá assim, ó, pelo anjo, porque tem um anjo escrivão para isso, né? Ele vai lá, acessa a biblioteca celestial, abre o livro e fala assim, lá na live está falando de Daniel, falou de Daniel capítulo 1, falou de Daniel 12, falou de Daniel, falou disso. Então naquele grande dia, você não vai poder dizer diante do Senhor que você não conhecia a palavra, que você não sabia da palavra, que você não teve tempo para se arrepender, que você não sabia que existia registro, você está me entendendo? Por quê? Tem registro, ó, livro de Daniel, 7:10 fala do livro da vida, registro. Outro que fala, Malaquias 3:16, vai falar livro memorial, é livro, ó, registro. Apocalipse 3 e o 5, 13 e 8, fala de quê? Registro, livro da vida. Filipenses 4:3 também fala de quê? Registro. Tudo é registrado. O que você faz, o que você deixa de fazer, o que você fala, o que você não fala. Teus pensamentos são registrados. Tá entendendo? Ah, mas eu não pequei, não. Eu só pensei. Registro. Falei mal da irmã no pensamento. Registro. Espraguejei minha liderança. Registro. Tá tudo sendo registrado. Você tá me entendendo? E aí, o anjo se apresenta. E ele fala sobre o livro. Até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão. Registro. E ao saber que se multiplicará. O 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros 2. Olha aqui. Um de um lado
do rio e o outro do outro lado. 2 anjos aqui. Ele fala de 2 anjos aqui, ok? Você tem que buscar o contexto. E o 4, quando ele veio trazer a resposta do livro, fala da justiça, fala de Dalet. É a 4ª letra hebraica, fala de portas e acesso. E o que houve aqui? Uma porta e um acesso da fala do anjo, com Daniel. Tá entendendo? E aí, o 6 vai dizer assim, um deles, ao homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumpriram estas maravilhas. O 7, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita. Olha aqui, o anjo se identificando, levanta a mão direita, escute isso aqui, levanta a mão direita e a esquerda para o céu. Olha só, levanta a mão direita e a esquerda para o céu. Por aquele que vive, ele confessa. Todo ser celestial que se apresenta diante de você, dizendo que é anjo, dizendo que é ser celestial, ele precisa confessar Yeshua HaMashiach. Ele precisa reconhecer o Deus que ele serve. Ele precisa reconhecer a autoridade. E ele levanta a mão esquerda para o céu e fala assim, aquele que vive eternamente. Aleluia! Senhor dos exércitos, Jeová Shabaô, é ele, o Senhor dos exércitos. Ele reconhece todo ser celestial quando se apresenta na terra para cumprir missão, para trazer mensagem, para enviar alguma coisa do céu para nós. Ele precisa confessar quem é o Deus dele. Se ele não confessar, é demônio disfarçado de anjo de luz. Então ele confessa, ele mesmo se apresenta a Daniel dizendo quem ele é e quem é o Senhor dele. E isso seria depois de um tempo. E ele vai passando a mensagem para Daniel. 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ele está falando de lá, do tempo que nós estamos esperando. Apocalipse. Ele está falando do tempo final. Ele está falando do julgamento final. Ele está falando daquilo que vai acontecer. Só que Daniel, naquele tempo, ele não estava entendendo. Que tempo é esse? O que é que vai acontecer? Mas já estava sendo revelado a Daniel. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. E ele confessou, ele se apresentou. E no 8 vai dizer assim, eu ouvi, porém não entendi. Olha que Daniel não entende. Ele ouviu a mensagem do anjo, mas ele não entendeu por quê. Era uma visão futura, era uma mensagem futura da eternidade que ainda não aconteceu. Escute isso aqui. Deus, ele traz mensagens futuras, coisas que ainda vão acontecer comigo, contigo, no mundo. Mas Deus avisa os seus profetas, Deus avisa os seus intercessores, Deus avisa aqueles que buscam. Foi falado aqui da madrugada. Gente, 3 horas da manhã é hora do sobrenatural. Você quer acessar sobrenatural? Você quer ter uma virada na tua vida? Você quer respostas? Você quer manifestação angelicais? 3 horas da manhã. É 3 horas da manhã. É a hora que a fila tá pequena, porque todo mundo quer dormir. Ninguém quer sentar, orar, deitar, não sei como é que você ora, mas ninguém quer gastar aquele tempo ali em adoração ao Senhor. E aí o que que acontece? Passa provação na terra. Vai passando coisas na terra, vai vivendo situações de aflição na terra. Quando você começar a aprender a orar dentro dos portais, dentro dos horários, e saber para que cada horário serve, minha irmã, virada de chave. Isso aí, ó, Magnólia botou aí, ó, foguinho chave. É isso. Você vai parar de ficar fazendo tanta força que você está fazendo. Por quê? É uma oração objetiva, é um clamor objetivo. É uma oração específica. Não é esse negócio de Deus. Vai lá, Jesus. Toda hora, toda hora, toda hora. Gente, Deus já ouviu, já foi anotado. Descansa e espera. É isso. E aí no 9 ele falou assim, ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas. Tem selo no livro da vida. Está selada. Tudo que está sendo falado está selado. Até o tempo do fim.
Essas palavras estão seladas. Tudo que está sendo falado está sendo selado, está sendo anotado. Tira da tua cabeça que não tem nada lá escrito no teu livro. Você fala assim, ai, não tem uma história na minha vida, não acontece nada. Não acontece porque você não quer, porque você não se submete, porque você não obedece, porque você não entra na rota que o Espírito Santo trilhou para a tua vida. O Senhor tem um projeto para mim e para você. Mas basta você obedecer e querer estar nesse projeto de Deus. Você quer? Não, você quer viver os seus projetos. Você quer viver aquilo que você acha que é bom para você. Mas o Senhor diz assim, bem eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não é de guerra. O que o Senhor tem para mim e para você é paz absoluta. É a paz da plenitude do Espírito. Você pode contemplar o que é a paz do Espírito Santo? Você pode contemplar de você estar num lugar improvável, mas a paz que excede todo entendimento te acompanha. Ah, hoje eu não comi porque eu não tinha comida, mas a paz que excede todo entendimento me alimenta. Você está me entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui hoje? E o 10 vai dizer assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Tem sábio aqui nessa live hoje? Tem sábio, eu tô falando com pessoas sábias, eu tô falando com pessoas espirituais, eu tô falando com gente que entende o que o céu tá conectando, o que ele tá falando aqui hoje nessa live. Ah, mas eu ainda não sou apóstolo espiritual, então entra pro jejum, entra pra oração, entrega a vida para Jesus, se submete, obedece, entra no caminho, entra na brecha do Espírito e deixa Deus trabalhar na tua vida. Mas a primeira coisa, submissão e obediência. É uma das principais. Principal, tem que ter. Senão você não consegue obedecer ao Senhor. 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, isso aqui está falando de Jesus, tá? E posta a abominação desassolada, haverá ainda 1290 dias. Daniel, ele tinha uma adoração verdadeira. Daniel se entregava de verdade. E no 12 vai dizer assim, bem-aventurado os que esperam e chegam até 1335 dias. Bem-aventurados que esperam. Você tem esperado no Senhor? Porque tem uma galera que já não crê mais que Jesus vai voltar. Tem gente que ainda não crê que a profecia, a palavra irá se cumprir. Só se você ler a Bíblia e ver os acontecimentos do mundo, muitas coisas já se cumpriram. Já se cumpriram. O amor já se esfriou. E dentro das nossas igrejas, não tem mais a sensibilidade do Espírito. Tudo que a palavra diz que não é para nós fazermos, nós temos visto dentro das nossas congregações. Discórdia, fofoca, dissensão, brigas, orgulho, ego, domínio, manipulação, autoritarismo e etc. e tal. Eu não estou falando heresia aqui, não. Cada um que está aqui sabe do que eu estou falando. Eu sei que não existe ninguém perfeito, mas nós buscamos a perfeição, né? Sede santos como o Senhor é santo. Assim o Senhor falou para que nós possamos, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Ao momento de entrar nessa live, o Senhor deu um direcionamento para pessoas aqui, sabe, Ivone? Tem muitas pessoas dentro dessa live que estão acorrentadas ao passado. Pessoas aqui acorrentadas ao passado. Escute bem essa live, porque ela vai marcar a sua vida. Pessoas que estão aprisionadas no medo. Já quero te dizer que medo é uma atuação, ok? Tem uma atuação demoníaca aí que é drenado e alimentado através do medo. E o medo, ele paralisa. Ele mata os projetos, o sonho, o ministério e chamado de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas nessa live que caminham em dúvida. Está em cima do muro. Eu tive que escrever aqui, né? Tem pessoas nessa live que se movem na incredulidade. O espírito da incredulidade. Tem pessoas nessa live aqui que está passando por violência doméstica. Tem pessoas aqui que estão em cárcere privado, dentro da sua própria casa. Pois é. E hoje, Jesus chama esse povo. Jesus chama aqueles
que reconhecem Jesus como seu único e eterno Salvador. Você que adora Ele em espírito e em verdade. Porque adorar em espírito e em verdade não é levantar a mão para o alto e ficar cantando e adorando lá no púlpito da sua igreja. Não. Adorar em espírito e em verdade é ter caráter de Cristo. É ter caráter onde você for. É ter um espírito de excelência, o espírito de Deus sobre você. Você ser uma pessoa de palavra, uma pessoa que respeita a Deus, respeita as pessoas, respeita o pai, a mãe, o marido. Uma pessoa que tem um espírito de excelência, adorador. Porque quando você faz essas coisas, ele recebe adoração. Sobe como incenso. É queimado o incenso. Você está entendendo? Deus olha e fala assim, ali tem adorador. Lembra de Davi quando vinha das guerras? Davi tirava a roupa de rei, tirava os adornos todo, ficava simples no meio do povo e dançava. E o que algumas pessoas faziam? Julgava. Uma delas, a própria mulher dele, a Mical. Ela julga a adoração verdadeira. E o que acontece com ela? Tem consequência com aquele que duvida, com aquele que toca naquilo que é de Deus. Então hoje o Senhor chama pessoas aqui hoje. Porque existem essas barreiras na vida de vocês e elas têm impossibilitado de vocês avançarem. Você está aqui nessa live? Escreve aí para a gente orar pela tua vida. Porque a gente alcança a misericórdia de Deus quando a gente se expõe. Para com esse negócio de ficar se escondendo dentro do quarto. Para desse negócio de você estar orando. Ah, não, já falei para Deus. Não, mas Deus quer que confesse diante dos homens. Ah, mas eu já no meu particular eu orei, falei com Deus, Deus me perdoou. Tá, quem estava lá de prova? Quem ouviu? Quem viu? Quem foi que fez esse caminho de ministração com você? Tem coisas que é o próprio Deus que se apresenta, ok? Não estou invalidando o poder de Deus, porque tem casos e casos. Tem pessoas aqui que foram alcançadas pelo próprio Deus. Pai visitou a casa, o quarto, onde você estava, o próprio Deus. Quem já teve experiência aqui do próprio Deus aparecer para você, mostrar as mãos furadas dele, sentir o cheiro dele. Quem aqui já teve essa experiência? Porque eu não sou maluca. Eu não tô doida. Ok? Então Deus chama um povo hoje. Cadê esse povo? Escreve aí, sou eu. A palavra falou comigo. Eu sou essa pessoa que eu preciso me alinhar com o céu. Assim como Daniel era alinhado com o céu. O céu falava sobre ele. Dava referência sobre ele. Ele não se contaminou. Ele não se dobrou aos deuses. Ele respeitou a autoridade do rei naquele tempo. Mas ele não adorou os deuses de lá. Ele não comeu as iguarias de lá. Não, 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 não. Ele pediu para comer o quê? Legumes. Ele ficou na água e ele foi bem alimentado. Porque ele estava alimentando o espírito. Tem pessoas aí? Amém. Então nós vamos fazer uma oração, né, Ivone? Vou fazer uma oração com vocês. Eu estou aqui. Você está aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, ou o momento que você vai assistir essa live. Mas eu vou orar, você vai repetir junto comigo, ok? E dentro de você, exponha para Deus. Se você quiser falar aí onde você está, fale para Deus. Fale para Deus qual é a sua debilidade. Fale para Deus o que está acontecendo com você. Fale para Deus aquilo que você não consegue se desvincular. Você está entendendo isso aí? Ó? Ele não quebra princípio. Deus não quebra princípio. Ele é fiel na sua palavra. E todo aquele que quebra um princípio de Deus será quebrado por ele. Haverá consequência da quebra de princípio. Amém? Então nós vamos nos arrepender, assim como Daniel se apresentou às nações. Vamos nos apresentar às nações hoje em arrependimento. Amém? Então, ore comigo assim. Senhor Jesus, nós estabelecemos que o trono de Cristo está assentado em lugares de governo. Declaramos em nossas mentes, coloca a mão sobre a sua cabeça. Declaramos sobre as nossas mentes que elas serão transformadas
pela renovação do Espírito Santo. Cortamos com a espada do Espírito. Ativamos agora Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e discernindo os pensamentos e intenções do coração. Toda inteligência diabólica, caída, religiosa, cobertas de dogmas, contaminada, toda a herança filosófica da Grécia, todo espírito de engano, de mentira, de medo, de aprisionamento, quebramos hoje todo o aprisionamento em todos os níveis mais profundos. Quebramos o cordel, quebramos o isolamento, quebramos correntes, quebramos agrilhões, que sejam destruídos todas as fortalezas e cidadelas, correntes. Damos uma ordem agora, sejam quebradas, na autoridade que há no nome de Jesus. Quebro todo o ferrolho e portas infernais que um dia me aprisionavam. Quebro os véus mágicos, as ataduras, toda a teia, toda a feitiçaria não terá mais legalidade em mim. Saímos hoje, somos livres e saímos ouvindo a voz do nosso Senhor. Estabelecemos que haja uma renovação em nosso entendimento e na igreja. Declaramos o código e ativamos Romanos 12 para interpretar os sons do céu. Ouça agora o som do céu, o som de muitas águas, águas cristalinas. Ouça o som profético, ouça o som das águias, ouça o som do leão, ouça os seres celestiais, ouça os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor, Santo, Santo, Santo és o Senhor. Repita comigo: visão. E que nós possamos escutar a adoração pura do grande Rei Yeshua HaMashiach. Decretamos que o nome de Jesus será levantado às alturas e o seu nome será sobre todo o nome. Declare comigo nessa live: Efrata, nada ficará travado, nada. Brasas do trono de Deus serão liberadas agora e vão tocar cada um de vocês agora, e haverá liberação de transformação. Haverá agora avivamento da Igreja de Cristo, haverá o reconstruir, haverá o gerar, haverá o florescer e haverá o curar agora, em nome de Jesus. Nações sejam curadas, distritos sejam curados, estados sejam curados, famílias sejam curadas, mulheres sejam curadas, homens sejam curados, jovens sejam curados, anciões sejam curados e crianças sejam curadas. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra, você decreta e sela ela, então diga comigo: amém e graças a Deus. Amém? Meu Deus, forte. Correntes foram destruídas no mundo espiritual, na vida de muitas aqui. Tremendo. Muitas aqui que não estavam nem conseguindo dormir, irão dormir o sono do justo, para a honra e glória do nome do Senhor. Meu Deus, muito bom te ouvir, muito bom, sabe, ouvir a voz de Deus através desse vaso, né? Louva a Deus pela tua vida, pela tua entrega, pelo trabalho que você tem feito, né? Para o Senhor, em primeiro lugar. Quantas mulheres têm sido alcançadas, libertas de cativeiros, né? Na mente também, na família.
Como você Sim. disse, tem muitas aqui que têm passado por isso. Eu já passei por isso, Deus me libertou. Foram 18 anos. Eu posso dizer que 10 anos eu tenho vivido o céu. O céu está baixinho aqui na minha vida. E eu sei que tem muito mais para acontecer. E eu estou aqui para receber. Porque Deus é fiel. Grandes coisas estão por vir. E o nome do Senhor ainda vai ser muito mais glorificado nas nossas vidas. Porque Ele merece. Ele merece. Ele pagou preço. Ele não desistiu de nós. Como você disse, mesmo falhas, pecadoras, errantes, Ele viu graça sobre a nossa vida. E Ele quer nos usar. E não tem coisa melhor do que deixar o Senhor nos usar. Não tem alegria que preencha o nosso coração de sermos carta e de sermos boca do Senhor nessa terra. Que cada um aqui se posicione. Se posicione para essa geração, para a sua casa, para a sua comunidade, para a sua igreja, que você seja, sabe, a imagem e semelhança do Criador. Que as pessoas venham olhar para você e venham ver Cristo de verdade. Né? E o Senhor está nos chamando para mais intimidade, porque Ele tem segredos incontáveis para nos revelar. E só vai acontecer, como fala em Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas se a gente não clama, não busca, como que Ele vai se revelar a nós, né? Verdade. E esse é o convite do Pai sobre esse tempo de jejum. Nós vamos terminar agora domingo, dia 26. E eu estou muito grata porque o Senhor colocou isso no meu coração. Como eu sempre digo, eu sou direcionada por Ele, né? Não precisava fazer nada disso, mas o Senhor me convocou a convocar. E é lindo o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. E eu poder, sabe, olhar e ver que eu tenho, né, um pouquinho ali de tudo que essas pessoas têm sido transformadas. E é isso. Que Deus venha continuar falando conosco, que o Senhor venha nos dar um final de semana cheio da graça, com a nossa família, aproveitar os nossos, abraçar. Amanhã eu estou indo para Juiz de Fora, tem uma confraternização ali com os amigos do meu esposo. Sabe, eu quero abraçar o meu esposo, eu quero cheirar, eu quero beijar, quero a minha filha do meu lado. E é isso, gente, porque o nosso primeiro ministério acontece dentro da nossa casa. É do nosso lar. Que os nossos venham ver em nós, sabe? A vontade de servir a Deus também. Eu tenho buscado isso. E Deus vai nos dar essa graça para que eles, se tem alguém aqui ainda que não viu os seus, né? Se rendendo, como Daniel se rendeu, que nós possamos ser essa boca profética dentro da nossa casa, porque eles venham ser alcançados, e eles irão ser alcançados no momento certo, para a honra e glória do nosso Deus. Quero só deixar aqui, para a gente terminar, umas coisas que eu anotei, que eu acho que vai completar ali, né? Tudo que a apóstola foi usada. Que são chaves também que eu anotei, que foram liberadas e estarão sendo liberadas agora, que é a esperança eterna. Mesmo que o tempo seja difícil, há recompensa para os fiéis. E a revelação do tempo do fim. Deus revela mistérios apenas aos que têm intimidade com Ele. Santidade e perseverança. Quem purifica e permanece fiel será contado entre os justos naquele grande dia. E para finalizar, o anjo fala sobre o tempo do fim, a ressurreição e a recompensa dos justos. E o justo será recompensado e quem perseverar até o fim será salvo. E a fidelidade até o fim garante a coroa da glória. Glória. Nós devemos lutar para que ninguém venha tomar nossa coroa. Eu tenho certeza que a cada dia, sabe, é uma pedrinha, né? Uma alma que é salva através do nosso testemunho, uma alma que é alcançada, que se rende ao Senhor por causa de uma palavra que a gente libera ali, né? Através das nossas redes sociais, ali das lives que a gente faz. É uma pedrinha que Deus vai colocando ali na nossa coroa e naquele grande dia, para a glória e honra do Senhor, Ele vai ali, né? Nos mostrar tudo, como você disse, está tudo escrito, né? Eu não quero chegar jamais naquele grande dia
e Jesus virar para mim e falar, aparte-se de mim que eu não te conheço. Mas, Senhor, eu orei, eu falei da tua palavra, eu expulsei demônios. As pessoas, aparte-se de mim que eu não te conheço. Então, a gente acesso negado. Já pensou? Acesso negado. Você vê todo mundo ir, quando chegar na sua vez, acesso negado. Você vai tentar dar um jeito, vai tentar furar fila, vai... Eu tô pensando, né? Conjecturando. Vai tentar dar um jeitinho e ele vai falar assim, ó, acesso negado. É forte. Gente, pensa nisso. Mas eu creio que todos aqui já entenderam. E eu, em nome de Jesus, se ainda não se posicionaram, é hoje. Hoje é o grande dia que o Senhor marcou. A decisão é hoje. Amém? E eu quero orar agora para finalizar. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, né? Que nós venhamos selar esse dia de hoje. Eu creio que muitas pessoas irão assistir essa live, porque essa live é uma live profética. É o fim, né? Desse período que o Senhor nos permitiu de consagração, de renúncia, de busca. Pai, quero te agradecer, Pai, por todas as lives que aconteceram desde o dia 10, do dia 17, hoje, dia 24, desde o dia 6, a qual, meu Pai, nosso coração se disponibilizou, se dispôs ali a te buscar no secreto, seguindo, Pai, todo o direcionamento através do que o Senhor me deu, Pai. Quantas mulheres, Pai, aceitaram esse chamado e quanto o Senhor as transformaram nesse tempo. E eu creio, Senhor, que nós plantamos. Eu creio, Senhor, que nós vamos colher no momento certo, no momento que o Senhor já preparou. Que nós venhamos, Pai, terminar esse período de jejum, mas será o início de muitos outros que iremos fazer. Porque a vida do cristão, meu Pai, é renúncia, a vida do cristão é oração, a vida do cristão é jejum, que as armas que o Senhor tem nos dado. E que nós venhamos nos posicionar nessa terra, meu Pai. Não venhamos olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, meu Pai, mas somente para o alto e para o alvo que é o Senhor. Porque eu creio, Pai, que o Senhor cumprirá as tuas promessas em cada uma de nós, na vida de cada um que está aqui, Pai. Que se verdadeiramente tem te adorado, como a apóstola disse, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. O Senhor sabe o nosso levantar, o Senhor sabe o nosso deitar, o Senhor sabe o nosso pensar, o Senhor sabe o nosso falar. O Senhor nos conhece, é o único que nos conhece de verdade. E que nós venhamos nos posicionar verdadeiramente, Pai, para receber graça, sabedoria, entendimento e termos como Daniel, Pai, um espírito de excelência para esse tempo. Pai, porque o Senhor está voltando. E não vai demorar muito, Pai, que nós vamos nos preparar. E eu quero, Pai, que o Senhor venha multiplicar 100 vezes na vida da apóstola Alexandra, na vida da Magnólia, na vida da Daniele, na vida da Lawane, que não conseguiu entrar, Pai, da Graciene, que da semana passada, Pai, de todas as mulheres que passaram aqui, Pai, da psicóloga Jordana, Pai, da Débora Mariano, a psicanalista, que tanto nos falou também, Pai, por cada mulher que aqui foi usada nesse período. Continue conosco, meu Pai. Continue nos dando direção, para que nós não venhamos, Pai, em nome de Jesus, voltar atrás, para que nós venhamos de forma alguma, meu Pai, deixar de te ouvir, meu Pai. Eu creio que é um tempo profético, é um tempo a qual nós vamos ouvir, como a apóstola disse, a sua voz, nós veremos o Senhor, porque nós vamos buscar para isso, meu Pai, que nós possamos viver algo sobrenatural, como eu falo, nível hard do céu, a velocidade da luz do céu sobre cada uma de nós, em nome de Jesus, em todas as áreas, Pai, na nossa vida sentimental, emocional, material, financeira, Pai, mas principalmente na espiritual, nós venhamos estar alinhadas com o Senhor. Eu profetizo um novo tempo sobre cada uma de nós. Muito obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se deixar, nós vamos aqui até amanhã, porque é muito bom estar na presença do Senhor, com mulheres, com a igreja, né, que sabe que não tem outro prazer de servir e de falar, né, do amor do nosso Deus. Amém? Minha apóstola. Gente, foi uma honra estar com vocês, tá? A live, em nome de Jesus, vai ficar gravada, porque da semana passada eu não sei o que aconteceu.
não ficou gravada. Tá acontecendo Eu tentei isso. compartilhar, não deu. Até hoje está lá rodando, mas eu não consigo compartilhar. Mas essa, em nome de Jesus, vai ficar gravada, porque eu creio que todas as pessoas que vão assistir, Deus vai falar poderosamente, para a honra e glória dele. Glória Tá a bom? Deus. Beijo no seu coração. Ô, gente, vamos tirar um print aí. Quem estiver aí, puder tirar um print, cola a gente. Passa, ó, apóstolo, a gente faz assim, ó, um coração. Isso, tira o print aí, gente. Manda para mim no meu privado, cola o arroba, nosso arroba ali no Instagram, que a gente vai compartilhar, tá bom? Tá bom. Beijo para Tchau, vocês. tchau. Até a Shabbat próxima. shalom. Shalom.